Conheci um amigo ali naquela empresa de transportes do Ademir, que também foi trabalhar na mesma época, e com um mês trabalhando com o Ademir, eu falei para ele, obviamente, falei, cara, eu vou abrir uma empresa de transporte. Vou entrar com o CNPJ, porque por já ter tido outras empresas, escola, etc., eu sabia como é que é esse processo contábil, eu conhecia de administração, já tinha estudado administração, enfim. E aí, falei, cara, eu vou entrar com o processo e já vou abrir uma empresa, porque demora esse trâmite um tempo, eu estou trabalhando com você, mas eu quero no futuro trabalhar com ele. Ele falou, cara, beleza. Já pensando em prestar o serviço. Esse amigo, muito gente boa, Ademir, cara, fantástico, entendeu? Foi quem abriu as portas. Cardoso Transportes, ele é um cara que está muito bem, inclusive, empresário fantástico. E aí eu abri o CNPJ, enfim. E aí comecei uma empresa de transportes, sem ter experiência nenhuma, chamava 3 Pontos Logística. Enfim. E essa empresa começou a ir bem, enfim. 4 anos depois, fali a empresa, cara. Quebrei. Trabalhava para algumas construtoras. Essas construtoras acabaram inadimplentes, além de deixar de fazer o trabalho comigo. E eu também era uma pessoa inexperiente para esse tipo de negócio, sabe? Eu tinha tido comércios, uma empresa é uma coisa que demanda de muitas outras obrigações, estratégias. Eu tinha muito para aprender, cara. Foi complexo. Perdi a empresa, o casamento, eu estava casado com a mãe do meu filho, que é a Simone, me separei nessa época, perdi a empresa, os amigos vão sumindo, quando eu estava bem com a empresa, foi bem, eu fiquei sem nem carro, cara, não tinha nada. Isso foi em 2005 para 2006, mais ou menos. E eu fui voltar a ser vendedor de transportes, porque na minha empresa eu vendia transportes. E o que eu podia oferecer para as pessoas era o que eu tinha de melhor, era vender. Eu tive que humildemente ali voltar a tentar buscar o meu caminho, enfim, a trilhar, né, de novo alguma coisa e tentar me levantar. E foi uma época de muita dificuldade, né? Meu filho pequeno. E aí você voltou para dentro de uma empresa ou resolveu abrir uma nova empresa? Não. Fui trabalhar de funcionário, de empregada, né? Fui ser vendedor. Vendedor mesmo, de uma oportunidade boa. É claro que eu estou aqui resumidamente falando, meus amigos, mas foi uma época de muita dificuldade mesmo, assim, de não ter nenhuma condição, e foi muito complexo isso, né? Mas o trabalho veio, nada resiste ao trabalho, né? Eu sou homem das frases, sabe? As frases me motivam, né? Aliás, uma coisa que mudou um pouco minha vida foi começar a pensar positivamente, a mudar alguns paradigmas que eu tinha, enfim, sobre o negócio. Comecei a trabalhar e aí também estava solteiro, estava curtindo também, né? Embora meu filho pequeno, mas comecei a cuidar um pouco melhor dele, acertando algumas arestas da minha empresa que ficou para trás, que foi complexo, isso demorou um bocado, o passivo que ficou, enfim, até hoje ainda temos sequelas, obviamente que não financeiras, mas quando você tem um processo traumático, você acaba não sendo a melhor pessoa para as pessoas todas, né? Infelizmente é assim. Você se cerca de alguns cuidados que você não tinha antes. Enfim, eu nunca tinha vivido aquilo e foi muito difícil. Começou a melhorar, comecei a vender melhor. Esse mesmo amigo o Sóstenes, olha o nome bonito, Sóstenes. Já subi para ser o gerente da empresa dele, porque ele fazia a região Recife, fracionada, aprendi muita coisa lá. Aí sim eu fui aprender o transporte, né, com a minha empresa quebrando, a empresa dele, e eu comecei a entender aquela história que eu havia vivido ali nessa época, né. Estava solteiro, curtindo, e mais ou menos aí 2007 para 2008, aí, nessa época, foram 2 coisas que culminaram, assim, que foram importantes. Uma é que eu estava trabalhando bem, e o Tony, né, que é o Antônio Amaral, que é meu tio, inclusive, ele já tinha aberto a Petone para atender o Grupo Pão de Açúcar, que é o carro-chefe da Petone Transportes, mas só atendia o Grupo Pão de Açúcar. E em transportes de funcionários, entregava até umas compras assim.
E foi quando ele falou, cara, você está indo bem aí nessa empresa, você não quer fazer esse trabalho que você faz aí, que é um projeto de cargas fechadas, enfim, responsável. Você não quer vir fazer aqui na minha empresa, a gente, né, faz um acerto aqui, vem ser meu sócio aqui na empresa. Aí já... Juntamente com isso, foi a época em que eu conheci a minha atual esposa, que é a Soraya, que é uma grande executiva, que trabalhava com postos de combustíveis e que foi uma pessoa que me apoiou muito e que tem grande participação nesse começo, nessa construção do que foi a Petônia.